Salve, salve, rapaziada, mano. A gente zerou aí recentemente aí o GTA 3 aqui em live. Então, mano, pra gente finalizar aí a nossa série aí do Universo 3D aí Definitive Edition com chave de ouro, a gente estará reagindo aí mais uma vez o nosso mano TGC aí com mais um vídeo aí, mas dessa vez contando toda a história de GTA 3. Lembrando, rapaziada, que a gente zerou aí o GTA San Andreas, zerou Vice City e zeramos aí agora há pouco, mano, o GTA 3 aí, né, que é o último jogo que tem aí do pacote Definitive Edition, que para quem não sabe é o pacote remasterizado com gráficos renovados e novas modelagens, além de melhorar também a textura. Bom, a gente finalizou aí, mano, a jogatina dos três icônicos e de cada um, né, ali do Sans e o Vice City. A gente reagiu a um vídeo ali contando a história toda deles. E com o GTA 3 também não vai ser diferente, porque como eu já disse, né, nos outros vídeos, normalmente quando você joga algum jogo, às vezes você acaba não prestando 100% de atenção na história do jogo, porque tem a parte do calor do momento, tem a parte da ação. E às vezes, né, pra mim também que faz live, às vezes eu interajo ali com o chat, então às vezes eu deixo passar bastante coisa. Então vamos estar aqui, mano, reagindo mais uma vez aí ao ManTGC. Agradeço aí a ele por ter feito esses vídeos, a gente entende 100% da história do jogo e muitas das vezes eu deixo bastante coisa a passar. Então, total créditos aí a ele. Passem lá no canal dele, mano, que é vídeo de alta qualidade, sempre focado aí na franquia GTA. Então, já chega aí, rapaziada, mano. Deixa aí seu like, se inscreva aí no canal. Pra tá sempre aí, mano, acompanhando a gente aí em todos os cortes aqui que saem no canal Atlas Reage. E sem enrolação, mano. Vamos deixar aqui em tela cheia. Prepara aí seu almoço, sua janta. Porque vamos ficar aí 30 minutos aí vendo a história de GTA 3. Então, play Opa, no vídeo. fala aí. Bom, a nossa história se passa em 2001, na cidade de Liberty 2001. City. E esse, pra quem não sabe, foi o primeiro GTA 3D da Rockstar. Isso. Então, sem dúvidas, ele é o jogo Primeiro mais 3D. limitado da franquia. Mas mesmo sendo o primeiro Isso. GTA da era 3D, na linha do Já que tempo vai da assistir era também era um 3D, pouquinho o limitado, né? GTA 3 Também é já o tinha último, algumas já que ele coisas se passa novas. em 2001, enquanto o GTA San Andreas se passa em 92 e o Vice Isso. City em 1986. Ou seja, grande parte dos personagens que passaram pelos outros jogos terão seu Isso desfecho mesmo. aqui no GTA 3. Por isso, ele é um jogo tão importante pra gente contar a história aqui no canal. É, a sequência seria Vice City, porque se passa em 86, GTA San Andreas em 92 nosso e o protagonista é GTA o Cloud. 3, né, E em uma curiosidade é 93. que muita gente chama ele de Cloud Speed, mas na verdade Cloud Speed era o protagonista do GTA 2, que não tem nada a ver com o GTA 3. Ou seja, o verdadeiro nome do protagonista do GTA 3 é apenas Cloud mesmo. E por mais que que a a gente não rapaziada sabe tava sobre as origens do acreditava Cloud, que a era o gente mesmo. consegue saber como ele foi parar em Liberty City. Em 1992, durante a história do Aí GTA começa o San GTA San Andreas, o Andreas. CJ participa de uma corrida ilegal. E lá podemos ver a Catalina apresentando seu novo namorado pra gente. E GTA San Andreas foi um salto, né, mano, comparado com o Vice City e o GTA 3, em mano. pilotar Ó veículos. o Cláudio aí, ó. Nessa época, o Claude morava em San Fierro e possuía uma garagem de desmanche de carros. Ou E ele já não além de um falava. bom piloto, o Claude sempre esteve envolvido com o mundo do crime. E a sua namorada Catalina também era uma mente brilhante do crime. E a gente vê isso no GTA San Andreas, mas que ela usava faz dos vários outros, golpes usou muito o lucrativos CJ. com ela. E nessa corrida, o Claude perde E ainda disputa pro prejudicou CJ. nosso mano E como eles Cláudio, tinham mano. apostado seus Sobrou nada carros pro antes mano. de iniciar a corrida, o Claude Também que decide que ao acabamos com invés ela de no dar o final seu do jogo. carro, ele iria dar sua garagem em San Fierro pro CJ, já que ele e a Catalina iriam precisar do seu carro pra se mudarem pra Liberty City. E depois dessa Imagina o cena, CJ o Cloud recebendo a e a notícia de Catalina, que ela que foi é a morta. ex-namorada louca do CJ, se mudam pra Liberty Louca City. demais. Lá em Liberty City, o Cloud com a Catalina Ela conseguem começou a me fazer ganhar, vários começou o namoro golpes pela e cidade, terminou o e eles namoro. se tornam grandes mentes do crime. Tanto que eles até entram pra gangue colombiana e rapidinho eles sobem de nível no cartel. E a Catalina se torna líder do cartel colombiano, enquanto o Cloud e um tal de Miguel eram vice-líderes do cartel. E com tanto poder Eles assim, eram do mesmo dia grupo. Catalina planejou um assalto ao maior banco de Liberty City. E tudo ia ocorrendo Mesmo banco muito que no bem no GTA assalto. 4 E também a Catalina com o teve Cloud e outro um membro da gangue ataque, conseguem né? fugir do banco Aí com pelo dinheiro. Nico E eles Bellic vão e a correndo família até o carro do de Peck. fuga. E nesse carro, o vice-líder Miguel esperava eles pra eles fugirem. Só que antes de chegar no carro, algo inesperado acontece. Ela trai Babe, o I'm an Cláudio. ambitious girl. You're just small time. E você é peixe pequeno. Depois de 9 Cara, a anos voz junto, dela a ali tá Catalina diferente, simplesmente hein? decide botar um fim no seu relacionamento. E pra isso ela trai o Cloud, dizendo que ela era uma garota muito ambiciosa pra ele. E que o Cloud era uma Lógico. perca de tempo pra ela. E depois ela atira nele. E detalhe, além do Cloud, ela também matou o capanga do cartel que estava junto com ela. E depois da traição, ela pega o dinheiro do assalto e foge com o Miguel no carro. E por mais que o Cloud tenha levado um É porque ele tiro seria que parecia cúmplice. ser fatal, por ela algum milagre, provavelmente ele ia consegue x-novar sobreviver. ela. Mas Aí a ela polícia foi lá e acaba matou prendendo ele também. E por conta disso, o Cloud
responde por todos os seus crimes e é condenado a 10 anos de prisão. E por isso ele é transferido pra cadeia em um camburão da polícia. Mas por uma grande sorte do destino, o Cloud estava sendo transferido junto com um prisioneiro chamado 8-Ball, que era um especialista em explosivos, e também junto com um senhor estrangeiro de origem oriental, que ninguém sabe o seu nome. Então todo mundo chama ele apenas de Senhor Oriental. E enquanto os carros passavam pela ponte, alguns membros do cartel colombiano aparecem e cercam o caminhão da polícia. Tudo isso e eles viraram inimigos nossos também agora. E além disso, eles ainda colocaram uma bomba pra explodir a ponte aliás, depois e evitar de que a polícia vá atrás deles. E pra aproveitar da situação, o Cloud e o 8-Ball nocauteiam os policiais e tiram as suas algemas. E o Cloud já formando aura, né? Logo eles roubam o carro e fogem de lá até a casa do 8-Ball. E o Cloud poderia viver lá por um tempo até ele conseguir se firmar de novo na cidade. E inclusive eles trocam de roupa e tiram os uniformes de presidiário. Depois deles estarem seguros, o 8-Ball apresenta o Cloud a um mafioso dono de um clube de strip da cidade. E esse cara se chama Luigi Gotterelli. E ele é membro da família Leone, que é comandada por ninguém menos que Salvatore Leone, aquele mafioso que aparece no GTA San Andreas. Mas voltando pra história, o Cloud começa a fazer alguns trabalhos pra esse Luigi, pra que ele possa ganhar uma reputação na cidade. E até mesmo um pouco de dinheiro. Sendo assim, o Cloud faz o seu primeiro serviço pro Luigi, que era transportar uma profissional do prazer chamada Misty. E depois disso, o Cloud ainda faz mais alguns trabalhos, como matar um cara que tava dando uma droga chamada Spank para as profissionais do Luigi, dar um fim em um cafetão da cidade, e depois algumas missões de transportar as profissionais do Luigi. E nesse meio tempo dessas missões, o Cloud acaba conhecendo uma outra pessoa muito importante da máfia Leone, o Joey Leone, dono de uma oficina de carros e filho de ninguém menos que Salvatore Leone, o líder da máfia. E como o Joey sabia que o Cloud era um cara confiável, ele começa a pedir vários trabalhos difíceis pro Cloud, que envolvia matar membros da máfia Forelli, que é a máfia rival, e também fazer alguns roubos para fortalecer a máfia Leone. E uma curiosidade é que essa máfia Forelli é a mesma máfia que o Tommy fazia parte no GTA Vice City, e também é a mesma máfia que o CJ mata o líder lá no açougue do GTA San Andreas. Isso é uma pausa rápida, eu acho a interligação, mano. Tipo assim, meio que GTA 4 ele fez isso com as DLC, né? Contando cada perspectiva, cada um em diferentes cidades, né? Aqui no aliás, no universo 3D. Mas que da hora, né, mano? Você vê essa interligação do universo, né? Também teve no GTA 5 e GTA 4 também, mano. É um bagulho muito doido isso aí que a Rockstar faz. Simplesmente incrível como as três histórias do GTA se unem. Mas enfim, pra ajudar o Joey Leone, o Cloud rouba um carro de um vice-líder da máfia Forelli, chamado Mike Forelli. E depois leva o veículo e o Tommy, ele também era de Liberty City. E devolve o carro aí ele foi pra Vice City, né? E quando o Mike entra no carro, ele explode e o Cloud acaba matando o vice-líder da máfia Forelli. Após isso, a pedido do Joey Leone, ele take ali da explosão, só que dessa aquela vez, parte ali foi reaproveitada pro GTA San Andreas, quando o CJ ele viaja pra Liberty City. Depois ele ainda rouba uma van carregada de dinheiro de uma empresa e entrega pro Joey Leone. Depois de entregar a van, o Joey pede pro Cloud se desfazer de um carro que tava com os restos de um membro da máfia Forelli. No caminho, o Cloud é obrigado a lidar com alguns membros dos Forelli que queriam matar ele, mas felizmente ele consegue descartar o carro. E por fim, o Joey pede pro Cloud ajudar alguns membros da máfia Leone a fazer um golpe a um banco. Então o Cloud pega os membros, leva eles até o banco e depois do assalto ele foge com eles e despista a polícia, assim concluindo o golpe pra máfia Leone. E depois de fazer esses trabalhos, a máfia ganha ainda mais confiança do Cloud. E por isso o Joey apresenta ele pro vice-líder da máfia Leone, Tony Cipriani. E pra quem não sabe, o Tony Cipriani é o protagonista do GTA Liberty City Stories. E talvez ele é o cara mais malvado de toda a saga GTA. Depois de apresentar o vice-líder pra gente, o Joey pede pra gente levar o Tony até o restaurante da mãe do Tony, que é onde ele morava junto com a sua mãe. E a partir de agora, o Cloud começa a fazer alguns trabalhos pro Tony, que envolvia atacar ainda mais a triade chinesa, pra tentar acabar de uma vez por todas com eles. E o motivo disso é porque a máfia Leone tava em guerra com a triade chinesa. E depois de fazer vários trabalhos pra acabar com a triade chinesa, os esforços não estavam sendo suficientes. E por isso, o líder da máfia Leone decide convocar uma reunião com seus membros mais importantes. E o Cloud fica encarregado de buscar todos os membros importantes da máfia em uma limusine. Dessa forma, o Cloud busca o Joey, o Tony e o Luigi, pra levá-los até a mansão do líder. Mas no caminho, eles são atacados por membros da triade chinesa, que tentam destruir a limusine pra acabar com a na verdade, não, acho que aqui estão indo pra mansão. E consegue despistar todos eles. E dessa forma, todos chegam são e salvo na mansão. E lá, o Cloud finalmente conhece o Salvatore Leone, o líder da máfia Leone. E depois dos membros entrarem, o Salvatore diz que ele tem ótimos planos pro futuro do Cloud na sua máfia. Possivelmente, ele queria tornar o Cloud um membro oficial da máfia Leone. Após alguns dias, o Cloud volta a fazer trabalhos pra máfia Leone. Útil, né? E dessa forma, o Salvatore pede pro Cloud fazer um trabalho pra sua esposa chamada Maria Latorre, uma mulher bem mais jovem que o Salvatore. E também ela era bem crenqueira e problemática. Então o Cloud leva ela pra dar um passeio. E nesse passeio, ela fala com um traficante perguntando aonde tinha alguma festa com uma droga chamada Spank. E depois
depois ela faz o Claude levar ela até uma festa legal, Aí que é chega a interrompida pela polícia e rola até um tiroteio no lugar. E com isso, o Claude é obrigado a fugir com ela pra casa do Salvatore. E por conta de todo esse rolo com a polícia, o Claude dá um tempo nos trabalhos pro Salvatore e começa a fazer alguns trabalhos pra algumas pessoas importantes de Liberty City. E essas pessoas ligavam num telefone público e passavam as missões pro Claude. E uma dessas pessoas contratantes era um cara chamado El Burro, um ex-ator de filme mais 18 e também líder dos Diablos, uma gangue da cidade. E a pedido dele, o Claude faz alguns trabalhos, como vencer uma corrida, matar membros de gangues rivais e até mesmo recuperar algumas revistas pornô do El Burro, que tinham se espalhado pelas ruas. E depois de ajudar ele, a gente ajuda outro cara importante, chamado Mart Shonks, que é dono de uma fábrica de ração, e ao mesmo tempo ele é um serial killer maluco. E as missões dele era simplesmente pro Claude dar carona pra várias pessoas que ele não gostava, e levá-los até a sua fábrica de ração. E lá ele iria apresentar um truque de mágica que transforma essas pessoas em ração, se é que vocês me entendem. E entre essas pessoas estavam seu agente bancário, alguns ladrões e até a sua esposa, já que o Mart descobriu que ela tava botando chifre nele. E por último, o Claude ainda leva o amante da esposa do Mart até a fábrica de ração, mas o amante é mais esperto e mata o Mart, assim botando um fim em toda a matança que o serial killer tava fazendo. Depois de fazer esses trabalhos, o Claude volta a trabalhar pra máfia Leone, e os trabalhos agora eram bem mais pesados. Dessa vez, a máfia Leone queria acabar de vez com a triade chinesa, já que eles estavam em guerra. Então a máfia manda o Claude ir em alguns lugares e matar 3 chefes importantes da triade chinesa. E alguns dias depois disso, a manda da máfia Leone, o Claude vai até o H e pega um caminhão de lixo que tava com uma bomba relógio. E depois disso, ele leva o caminhão até uma fábrica de peixe que era a sede da triade chinesa, e explode todo lugar. E agora a triade já tava muito fraca, já que eles perderam membros importantes, a sua sede e também o seu principal investimento. Depois de enfraquecer muito a triade chinesa, o Claude volta até o Salvatore, que pede pra gente fazer mais alguns trabalhos muito difíceis. Só que dessa vez os trabalhos eram pra ferrar o cartel colombiano, que era muito forte, graças às vendas de uma nova droga que se chamava Spank. E o Salvatore diz que ele acredita que o barman que trabalhava no clube de strip do Luigi, chamado Curly Bob, era um traidor e tava passando informações da máfia Leone pro cartel colombiano. Então o Claude segue o Curly até as docas, e chegando lá a gente vê o Curly conversando com a Catalina e o Miguel, que eram os líderes do cartel colombiano. E por conta disso, o Claude descobriu que o Curly realmente era um traidor, e também que o cartel fabricava Spank em um barco nas docas. Depois do encontro, o Claude mata o Curly e volta até o Salvatore Leone. E agora, como o Salvatore e o Claude sabiam qual era o lugar que o cartel colombiano usava para fabricar Spank, o Salvatore tem a brilhante ideia de explodir o barco que o cartel usava para fabricar a droga. E o Salvatore ainda completa dizendo que se o Claude conseguir fazer esse trabalho, ele vai fazer o Claude se tornar um membro oficial da máfia Leone, e que também ele iria realizar qualquer pedido que o Claude fizesse. E como o Claude sabia que o Salvatore Leone poderia ajudar ele a chegar até a Catalina caso ele se tornasse um membro da máfia, o Claude não pensa duas vezes e vai logo fazer o serviço. Com isso, ele se encontra com o 8-Ball e dá $100 mil pra ele comprar os equipamentos necessários para destruir o barco. E depois deles já terem preparado tudo, os dois vão até as docas. E lá o Claude sobe um galpão e vai eliminando um por um dos guardas, enquanto o 8-Ball vai andando pelo navio e vai plantando as bombas. E depois de plantar todas as bombas, o 8-Ball foge e eles finalmente conseguem explodir o barco, destruindo toda a fábrica de Spank do cartel colombiano. Cena do navio afundando. O passaria por uma crise, já que o principal investimento deles foi destruído. Mano, GTA 3, cara. Leone, ele diz que ele tá muito feliz. Essa ainda não é nem a parte mais doida. Vamos ver se ele vai mostrar. Ele conta que ele tava preparando uma celebração pra tornar o Claude um membro oficial da máfia Leone. Só que antes da celebração, ele pede pro Claude fazer um último favor, que era pra ele ir até um beco perto do clube do Luigi e pegar um carro que tinha alguns corpos no porta-malas. E depois era pro Claude levar o carro até o desmanche, sem a polícia ver. Ou seja, pro Claude era um serviço bem simples. Então o Claude vai até o carro. Mas quando ele se aproxima do veículo, a Maria, que era a esposa do Salvatore, manda um bip dizendo pro Claude não entrar no carro, já que o carro era uma armadilha do Salvatore Leone. E que assim que o Claude entrasse no carro, uma bomba iria explodir e ia matar o Claude. Então a Maria pede pro Claude ir até umas docas pra se encontrar com ela. Lá ela conta que ela teve uma discussão com o Salvatore Leone e que no meio da briga ela falou uma coisa pra fazer ciúmes no Salvatore. Ela simplesmente disse que ela tinha um caso com o Claude, o que não era verdade. Mas mesmo assim, o Salvatore acreditou nela. E agora ele pensava que o Claude era um traidor, assim como a sua esposa Maria. E então por isso ele fez aquela armadilha pra matar o Claude. E além da armadilha, o Salvatore ainda fez um acordo com o cartel colombiano. E nesse acordo, o Salvatore mataria o Claude e entregaria ele pro cartel colombiano. Mulher, você vai lá e arrasta a gente, a gente não tem condição não, E agora o Claude tava simplesmente ferrado, já que agora o cartel colombiano e a máfia Leone queriam matar ele. E apesar da Maria ter botado o Claude nessa enrascada, pelo menos lá ela fez algo muito bom pra gente. Lá ela apresenta pro Claude uma mulher chamada Asuka, pelo menos isso, né? Líder da máfia japonesa, pelo menos a gente, que é chamada de né, Yakuza. tá protegido, e essa Asuka propõe ajudar o Claude. Em troca dele arrastou a gente, deixou a gente defeso, pelo menos fortificou os mano. E a Maria com a Asuka tinha salvado a sua vida, ele decide então começar a ajudar a Yakuza. Mas antes de ajudar a sua máfia, a Asuka
Asuka pede pra ele fazer um serviço, pra provar que ele não tem mais nenhum Asuka, laço com a nome máfia dela. Leone. E esse serviço era simplesmente matar o Salvatore Leone. E é claro que o Cloud não ia deixar essa oportunidade de vingança passar batido. Claro Então que a não. Asuka E essa fala missão que é o Salvatore complicadinha, vai hein? sair do clube do Luigi às 3 Bom, do jeito horas. que eu fiz foi Dessa forma, complicado, o Cloud né? vai até o clube e Mas fica com uma desse sniper jeito aí em fica cima do mais prédio ao fácil. lado. E assim que o Salvatore aparece, o Cloud atira e mata o Salvatore Leone, botando um fim na vida Aí, ó. de um dos maiores No meu, mafiosos eu de fiz em Night City, perseguição, e e também perseguição é conquistando sua pior. vingança contra ele. E agora o Cloud teria que tomar Mas, ainda mais cuidado quando é, ele fosse andar foi por pra de Liberty atenção, City, mas dá já pra que muito sempre que ele efeito desse passar jeito perto aí. de algum membro da máfia Leone, eles vão atirar e fazer de tudo pra matar o Cloud. E Aham. essa vingança bota fim no primeiro capítulo da nossa E é história. chato eles, tá? E eles são chatos, mano. Depois de matar o Salvatore, o Cloud Ainda mais volta quando tão pra junto Asuka, que diz com que agora 12. eles aceitam o O carro Cloud vai como um embora ajudante da em Yakuza. piscar de E lá olhos. ela apresenta a gente pro seu irmão chamado Kenji Kassen, o líder da Yakuza. Kenji E o Kassen. Kenji diz que ele tem alguns trabalhos no seu cassino pro Cloud, mas que antes era pro Cloud concluir os serviços pra sua irmã. E esses serviços envolviam matar alguns espiões da polícia e também matar um paparazzi Top. tarado que espionava a Asuka com a Maria. Após isso, a pedido da Ixi. Asuka, o Cloud vai até um banheiro público no Ainda bem que parque botou pra no pagar fim, um contato da Yakuza, chamado Ray Machowski, que é um policial corrupto. Não, mas E vamos como ser Ray sincero, sabia o que o Cloud Cloud tá é um ótimo estiloso, capanga, ele mano. diz pro Cloud voltar até o banheiro público daqui a alguns dias, pois ele teria alguns trabalhos pro Cloud. Voltando até a Asuka, ela pede pro Cloud matar um motorista da Yakuza, porque eles descobriram que ele era um policial disfarçado. E o Cloud vai até lá e finaliza ele sem muito trabalho. Depois Toma. de terminar esses trabalhos pra Asuka, Essas o Cloud decide missãozinhas ajudar assim, o ele é Kenji, fácil. que é o líder da Yakuza. Mas com o E passar até da ele, ele história, passa alguns né, das serviços bem missões, vai pesados começando a pro ficar mais Cloud. difícil. O primeiro trabalho era pro Cloud explodir a parede de uma cela da prisão e salvar um membro importante da Yakuza, que tava preso lá. E depois de salvar o membro, o Cloud leva ele até um dojo da Yakuza. Após isso, o Cloud faz outro trabalho, que era roubar 3 carros de luxo a pedido do líder da Yakuza e entregar Nossa, eles ainda na sofri um garagem pouquinho dele. também. E o Kenji tava com tanta Eu demorei pra confiança no entender Cloud que ele até como é que pede pro funcionava. Cloud coletar o dinheiro que a máfia cobrava dos lojistas pra proteger suas era lojas. que era algo E o Cloud simples, faz vai a fazer o coleta quê, né? e entrega Acontece. o dinheiro pro Kenji. E Às vezes enquanto o o fácil Cloud fica trabalhava difícil na pra minha Yakuza, ele perspectiva. também faz alguns serviços de um telefone público pra um Mas de tal todos os de GTAs King que eu Courtney, joguei era o líder até da gangue agora, jamaicana chamada esse aí foi o que eu Yardley. achei E mais uma curiosidade complicado é que até essa agora, gangue um dos também mais, aparece no assim, né, GTA por causa 4. da- E os serviços do Courtney são É bem limitado, né, fáceis, a como mecânica. vencer uma corrida, matar alguns membros da gangue dos Diablos Já os e outros é também mais roubar suave, 3 né? carros de outras gangues e entregar pro King Courtney. E isso era para que os Yardleys pudessem usar esses veículos para se disfarçarem de outras gangues, para criar intrigas umas com as outras. E por fim, o último trabalho era pro Cloud pegar um carro com drogas e entregar em um local. E quando o Cloud entra dentro do carro, ele encontra uma carta escrita pela Catalina, dizendo que aquilo era uma armadilha para matar o Cloud. Tudo isso porque o King louco. Courtney era um aliado de negócio da Catalina. E a Catalina tava louca para matar o Cloud, por conta dele ter destruído o barco de drogas dos colombianos. E também por conta do passado dos dois. E para matar o Cloud, a Catalina mandou vários homens-bombas drogados, que estavam sob os efeitos alucinógenos do Spank. E esses homens simplesmente correm pra cima do Cloud e se explodem pra tentar A gente matar fez essa ele. Mas missão? o Cloud é mais rápido e elimina todos eles sem que eles consigam chegar perto. Assim, a gente não conseguindo fez essa sair são missão. e salvo da armadilha. E o Cloud, sabendo que mais Ué. cedo ou mais tarde ele teria que bater de frente com a Catalina pra acabar Uai. de uma vez por todas com ela, ele decide voltar a fazer as missões da Yakuza, pra meio que ter o apoio deles Acho que as quando ele missões do precisasse. telefone, talvez. Então o Cloud volta a fazer algumas Eu não missões fiz, né? pro Kenji, que envolviam Só deixei destruir a passar. aliança entre os Yardleys e o cartel colombiano. Então o Cloud rouba um carro dos Yardleys e depois ele e um membro da Yakuza sabotam uma negociação do cartel colombiano, roubando pega todo mal. o produto deles e entregando pra Yakuza. E após isso, o Kenji ainda pede pra gente matar 8 traficantes dos Yardleys, que estavam vendendo o Spank do cartel colombiano pelas Toma. ruas. E o Cloud vai até lá e faz a missão. E depois de atrapalhar as duas gangues, o Cloud decide fazer uma visitinha ao policial no banheiro público. Chegando lá, o Ray passa alguns serviços pro Cloud. E como o Ray era um policial corrupto, suas missões giravam ele em é torno de policial ocultar corrupto. evidências contra o Ray e também de ajudar os seus contatos. Na primeira missão, o Ray conta que um ex-amigo seu chamado Leon se juntou a um programa de testemunhas e que ele iria delatar todo o esquema criminoso do Ray com a Yakuza. E aí a Dessa gente forma, virou o Cloud assassino vai de até o aluguel. Leon e bota fogo no apartamento dele, forçando o Leon a sair pra rua. E na rua, o Cloud dá um fim no Leon. Depois disso, o Ray pede pro Cloud defender um traficante de armas chamado Phil Cassidy, aquele mesmo Esse traficante mesmo que que aparece aparece no no GTA Vice Vice City. City. E o motivo do Cloud defender ele é porque o Cassidy estava sendo atacado pelo cartel colombiano, mas a gente consegue proteger o Cassidy com sucesso. Após isso, a gente começa a ajudar o Ray a limpar Eu sua descobri ficha que era da ele só por causa do polícia, seja cotoquinho roubando do braço, evidências de mano. promotores de justiça, matando outro ex-amigo X9 do Ray, e por fim, no último trabalho, o Ray pede pro Cloud matar de novo o Leon, que tinha sobrevivido ao primeiro ataque do Cloud. E pra acabar com o Leon, o Cloud derruba o corpo dele da ambulância que ele estava, e depois, finalmente, acaba de uma vez por todas com o Leon. Após acabar os trabalhos do Ray, o Sobrou nada. milionário
milionário decide contratar os serviços do Cloud. Indo até ele, o Cloud conhece o cara, que se chamava Donald Love, um milionário do ramo imobiliário, que é dono da empresa gigante chamada Love Media, e também das principais empresas de construção da cidade. E uma curiosidade é que o Donald Love já apareceu no GTA Vice City, antes mesmo de ser milionário. Na primeira missão, o Donald Love pede pro Cloud resgatar um amigo seu que foi sequestrado pelo cartel colombiano. E um detalhe interessante é que esse amigo que o Donald Love tava falando é ninguém menos que o Senhor Oriental, que tava no mesmo camburão que levava o Cloud pra prisão e foi sequestrado naquele dia pelo cartel colombiano. E dessa forma, o Cloud rouba um carro do cartel, invade o cativeiro disfarçado e depois elimina vários guardas que estavam no local, assim conseguindo resgatar o Senhor Oriental e entregando ele no apartamento do Donald Love. Voltando até o Donald, ele dá um trabalho que seria moralmente terrível pro Cloud, que era matar ninguém menos que o Kenji Kassen, o líder da Yakuza, que praticamente tinha salvado a vida do Cloud e também tinha dado oportunidades para ele crescer na vida do crime. E apesar desse trabalho ser uma grande traição, o único objetivo da vida do Cloud era acabar de uma vez por todas com o cartel colombiano e com a Catalina. Não importando como, ele apenas queria acabar de uma vez por todas com eles. E a ideia do Donald Love era que o Cloud matasse o Kenji usando um disfarce do cartel, pois assim a Yakuza iria achar que foi o cartel colombiano ali foi que matou o seu tiração, líder, e as duas máfias iriam iniciar uma grande guerra entre si. E pro Donald Love isso seria muito bom pros negócios, já que abaixaria o preço de muitas propriedades da cidade. Já pro Cloud isso seria uma ótima forma de enfraquecer o cartel colombiano, o que era o seu objetivo. Então o Cloud rouba um carro do cartel e mata o Kenji Kassen atropelado na frente dos seus capangas. Aí eles acharam que foi os colombianos, que o cartel colombiano tinha matado seu líder. E agora eles iniciariam uma grande guerra entre as duas máfias. Voltando até o Donald, ele pede pra gente fazer um trabalho enquanto a guerra entre as máfias não começava. E esse trabalho era coletar alguns pacotes que um avião estava jogando no mar. E o Cloud vai até lá e pega todos os pacotes. Depois de ajudar o Donald Love, o Cloud decide se distanciar um pouco dele, pra não levantar suspeitas por conta da guerra entre a Yakuza com o cartel colombiano. E com isso, o Cloud acaba recebendo uma ligação misteriosa em um telefone público, pedindo ajuda pra ele. E o mandante dessa vez era um tal de Ice, líder da gangue Red Jacks, que tá em guerra com uma gangue chamada Purple Nines. E a história dessas duas gangues é a seguinte: antigamente existia uma gangue chamada Southside Roots, mas que por uma briga ela acabou se dividindo em duas gangues, os Red Jacks, que usam roupas vermelhas, e os Purple Nines, que usam roupas roxas. E agora tava acontecendo uma guerra entre as duas gangues, por conta dos Red Jacks não gostarem dos Purple Nines estarem vendendo Spank pela cidade. Então o Ice passa alguns serviços pro Cloud, como uma forma de acabar de uma vez com a venda de Spank, e também de destruir a gangue dos Purple Nines. E essas missões envolviam matar alguns traficantes dos Purple Nines, usar alguns carrinhos de controle remoto com bombas para destruir os carregamentos de Spank, levar um carro do Ice pro mecânico desarmar uma bomba, já que ele tava com uma bomba que os Purple Nines colocaram, roubar uma mercadoria valiosa que caiu de um avião, e por fim acabar de vez com a guerra de gangues contra os Purple Nines. E pra isso as duas gangues tinham combinado de fazer uma briga corpo a corpo entre si, e quem vencesse essa briga venceria a guerra. Então o Cloud pega o irmão do Ice e os dois vão pra briga sem usar armas e vencem, assim acabando com a venda de Spank e também fazendo os Red Jacks tomarem posse daquela região da cidade, já que agora os Purple Nines estavam extintos. Depois de fazer esse caos na cidade, o Ray, que tava desesperado, pede um último favor ao Cloud. E até o banheiro, ele conta que mesmo que o Cloud tenha limpado todas as evidências contra o Ray, a CIA tinha descoberto que o Ray era um policial corrupto e que ele tinha envolvimento com a Yakuza. E de acordo com ele, isso tudo era porque a CIA tinha interesse na venda de Spank, e também porque a CIA era aliada e protegia o cartel. E como a CIA não tava gostando nada do Ray estar atrapalhando o cartel colombiano, eles queriam prender ele o mais rápido possível. Dessa forma, não resta escolhas ao Ray, então ele decide sair do país de uma vez por todas. E pra isso ele pede pro Cloud o escoltar até o aeroporto. E o Cloud consegue entregar o Ray sem que a CIA acabe com ele. E assim, o Ray vai embora de Liberty City de uma vez por todas. E como recompensa, ele dá uma garagem com um carro blindado e vários armamentos pesados pro Cloud. Voltando ao Donald Love com aqueles pacotes que o Cloud tinha pegado, o Donald Love diz que todos os pacotes que o Cloud pegou eram apenas uma isca, e que o verdadeiro pacote estava dentro do avião. Então ele pede pro Cloud ir até o hangar para pegar o pacote. Indo até o hangar, o Cloud percebe que os seguranças do avião estavam mortos, e que agora o cartel colombiano estava em posse do avião. Então ele elimina todos eles e entra no avião para pegar o pacote. Mas quando o Cloud entra, ele percebe que os colombianos já tinham levado o pacote embora. Dessa forma, o Cloud começa a investigar para saber da onde os colombianos vieram. Então ele vê uma van com uma logo de uma companhia de construção, e logo ele percebe que os colombianos vieram de lá. Dessa forma, o Cloud vai até a companhia e mata todos os guardas do cartel que estavam lá, mas o Cloud não acha o pacote no andar de baixo. Então ele decide subir pelo elevador até o alto da construção para tentar achar o pacote, mas lá algo inesperado acontece. Hey, let's get this out of here. God knows what it is, but he seems to want it badly enough, so it must be worth something. Hey, take it easy, amigo. Nada, Catalina. No es nada. Eu esperava por essa, né? Hey, don't shoot, amigo. No problem. We all friends.
Don't be such take a this. pussy! Hey, we got no choice, baby. Yeah. We always got a choice, you dumb bastard! I'm sorry about the crazy bitch, man. They all the same, please. Por favor. É, ele sobreviveu. So, the whore got away. But you've done me a favor. You're not the only one that has a score to settle with the cartel. This worm killed my brother. I never killed no Yakuza. Liar! We all saw the cartel assassin. We are going to hunt down and kill all you Colombian dogs. É, mas ela nem sabe que foi a gente que matou o irmão dela. Ainda bem que não soube. You. Ainda bem drop que não by soube. later. I'm sure I'll require your services. Please, amigo. Don't leave me here with her, man. She's psycho, chico, man. Please, amigo. Hey, amigo. Amigo. Aí não sobrou nada pra ele. No andar de cima, o Claude sem querer acaba se encontrando cara a cara com a Catalina e o Miguel, que pra quem não lembra, eles são os líderes do cartel colombiano, e os dois estavam fugindo com o pacote do Donald Love. E lá, a Catalina fica bem surpresa pelo Claude ter sobrevivido a todos os seus ataques. Então, o Claude rende eles e faz eles entregarem o pacote. E como uma forma de fugir, a Catalina mostra ser uma traidora e trai o seu braço direito, Miguel, dando um tiro nas suas costas pra distrair o Claude. E depois ela foge pulando da construção. E logo em seguida, a Asuka aparece e diz que agora o Claude não é o único que quer se vingar da Catalina e do cartel colombiano. E depois ela acusa o Miguel e o cartel de terem matado seu irmão Kenji. E mesmo que o Miguel diga que o cartel não fez isso com o Kenji, a Asuka não acredita. E ela diz que ela vai torturar o Miguel para descobrir mais informações sobre o cartel colombiano, como uma forma da Yakuza junto com o Claude acabarem de vez com o cartel. Depois desse encontro, o Claude volta até o Donald Love para entregar o pacote. E lá ele pede mais um favor, que era pro Claude escoltar o Sr. Oriental junto com uma mercadoria misteriosa até um armazém do Donald Love. E nesse armazém, o Sr. Oriental iria verificar a autenticidade da mercadoria misteriosa. E o motivo do Donald pedir pro Claude escoltar o velho é porque o cartel tava louco pra matar o Sr. Oriental. Dessa forma, o Claude protege o Sr. Oriental, que tava dentro de um carro forte, até chegar no armazém, assim impedindo que os colombianos matassem o velho. Voltando até o Donald, ele fala que o pacote misterioso que a gente ajudou a entregar era algo único no mundo inteiro, e que por conta disso a SWAT tava espionando o armazém, esperando o Sr. Oriental com o produto misterioso saírem de lá, pra assim eles poderem roubar o pacote misterioso. E como uma forma de despistar a SWAT, o Claude vai de novo até o armazém e usa o carro blindado como uma isca pra atrair a polícia. Enquanto o Sr. Oriental com o pacote especial fugiu com o Donald Love sem ninguém perceber. E por ser uma isca, o Claude é obrigado a fugir de 6 estrelas da polícia, que é o nível mais alto de perseguição do GTA 3. E mano, o que será que tinha de tão importante nesse pacote pra SWAT com o cartel colombiano quererem roubar ele? Mas enfim, depois de despistar a polícia, o Claude volta pro apartamento do Donald Love pra conversar com ele. Mas chegando lá, o Claude percebe que tanto o Sr. Oriental quanto o Donald Love haviam sumido, deixando apenas uma caixa aberta no local. E após isso, a gente nunca mais vê nenhum dos dois, o que torna eles os personagens mais misteriosos da saga GTA. E, inclusive, a gente nunca vai saber qual era o produto misterioso do Donald Love, já que a caixa com o produto estava largada vazia no apartamento. E nem adianta procurar na internet, porque de acordo com a própria Rockstar, os dois personagens simplesmente sumiram pra sempre. E o destino dos dois é ambíguo, ou seja, o jogador decide o que aconteceu com eles. E a Rockstar também nunca revelou qual era o pacote misterioso do Donald Love, deixando um grande mistério do porquê todo mundo queria esse pacote. E se vocês tiverem alguma teoria sobre os dois, deixem nos comentários que eu vou estar fixando. Voltando pra história, o Claude vai até a Asuka, que tava torturando o Miguel. E lá a Asuka diz que ela conseguiu uma informação importante. E a cara de pau da Rockstar ainda não falou ainda, deixou todo mundo na dúvida. Mas bem que essa não era minha dúvida, né? Bem que essa não era minha dúvida. Matar o Claude. E a Asuka dá uma ideia brilhante pro Claude, que era pro Claude deixar os exterminadores seguirem ele até uma emboscada, onde teriam vários soldados da Yakuza pra matar os exterminadores. E o Claude faz isso e eles matam todos os mercenários. Voltando até a Asuka, ela diz que o Miguel contou pra ela que o cartel colombiano montou algumas barracas de café pela cidade, como fachada para vender o Spank. E dessa forma, o Claude sai pela cidade e destrói todas as barracas, como uma forma de enfraquecer o cartel. Depois de destruir tudo, o Claude volta até a Asuka. E lá ele se depara com a Maria, que estava ajudando a Asuka a torturar o Miguel. E as duas contam que o Miguel disse que tinha um avião com muito Spank chegando no aeroporto, para abastecer o estoque do cartel. E elas pedem pro Claude ir até lá e destruir o avião. Indo até o lugar, o Claude mata todos os seguranças e depois explode o avião. E como a carga do avião acabou caindo, o Claude rouba toda a carga de Spank e entrega pra Yakuza, assim causando um dano absurdo à economia do cartel colombiano e enfraquecendo muito eles. Voltando até a Asuka pra entregar a carga de Spank e assim vai sobrando nada pra Becca. Ela e o Miguel mortos. E junto deles tinha uma carta da Catalina dizendo que ela sequestrou a Maria e que só iria... A Japa morreu?
e libertar ela se o Claude levasse 500 mil dólares até a mansão da Catalina. E agora o Claude se via em uma situação difícil, já que ele não tinha mais ninguém ao seu lado, pois todos seus aliados estavam mortos. E agora só restava inimigo. Nossa, mano. Ô, louco. Por essa eu não esperava, mano. Caraca, matou a japa, mano. Pro Caraca. Claude combater. E sem ter outra opção e também nenhum aliado pra nos ajudar, o Ô, Claude decide louco. pagar o resgate e bater de frente com sua ex-namorada. Ele e também mesmo a foi lá sua maior enfrentar. inimiga. Indo até a mansão com dinheiro, os guardas revistam o Claude. Não é e tiram terminou todas as milionário, armas dele. dá a E volta agora por ele cima. fica frente a frente com a Catalina. The real question is, did you turn up to rescue Maria or to get me back? Well, I got news for you. Shooting you will be a pleasure, but dating you was only business. You are muy pequeñito, amigo. Throw over the cash. É, tão pequeno que acabou com você, né? Baleia, né? You have been a busy boy, but you haven't learned. I'm not to be trusted. Kill the idiot. É, só que pega essa aura, meus amigos. Quando o Claude Toma. chega na mansão querendo pagar o resgate, a Catalina joga na cara dele que todo o namoro deles foi por conta de negócios. E depois ela trai o Assim Claude, como mas ela tinha pega todo feito o dinheiro também pra com o ela CJ. e não liberta Maria. E ela ainda manda o seu capanga matar o Claude. Só que o Claude é mais rápido e consegue desarmar o capanga e tomar posse da pistola dele. E com isso Toma. começa todo um tiroteio pela mansão, com o Claude conseguindo acabar com todos os guardas dela. E depois de muito tiroteio, a Catalina foge de helicóptero e o Claude segue ela até a represa da cidade. E lá o Claude, já em posse de suas armas, ele começa a matar todo o exército de capangas Ué, do posse cartel das- colombiano que estava no local. E enquanto o Claude ia avançando pela represa, a Catalina pega o helicóptero e E começa a a gente sobrevoar passou o com lugar, 5 de tacando vida aí. várias bombas no Claude. Mas apesar de tudo, o A gente Claude passou consegue com 5 matar de todos vida. os guardas do cartel. E finalmente ele chega até onde a Maria estava e consegue resgatar ela com vida. E perto da Maria, o Claude acha uma bazuca. Então ele decide usar ela para destruir o Toma. helicóptero que a Catalina estava. Assim, matando ela e conseguindo a sua vingança. Nossa. E ele tomou dano da explosão também. Residents in Cedar Grove have been coming to terms with the emotional aftermath of a full-blown war that hit the area yesterday. Local resident Clive Denver described to police a single gunman that he saw fleeing the scene with a dark-haired woman. Oh, we're gonna have such fun, cause you know, I love you. I really do, cause you're such a big, strong man, and that's just what I need. Anyway, what was I saying? I forget, but you know what it's like, don't you? The sound of explosions shook nearby homes as people ran for cover. Several citizens were injured in the panic as gunfire was exchanged between ground forces and a helicopter circling the dam. Yeah, we got a good view from down here in the gardens. When the copter finally got taken out, better than the fireworks on the 4th of July. With the death toll already over 20, police are still finding bodies. There have been no official denials concerning rumors that the dead were members of the Colombian cartel, and still no leads as to the cause of the massacre. É, mano. E assim que finalizou essa GTA 3. Cara, só um negócio. O negócio que eu parei é que, tipo assim, claro, a duração do GTA 3 é por causa também do limite que tinha pra época. Mas, cara, praticamente a duração de jogo dele é como se fosse uma DLC, mano. Tá ligado? A duração de jogo dele. Fucking nail, and my hair is ruined. I mean, can you believe it? This one cost me $50. Depois de Toma. acertar o tiro e destruir o helicóptero, o Claude consegue matar a Catalina, conquistando a sua vingança. E ao mesmo tempo, ele também bota um ponto final no cartel colombiano. E junto com o cartel colombiano, com certeza a Yakuza também acabou, já que todos os membros Nossa, importantes mano. dela foram mortos. E além da sua vingança, o Claude também conseguiu resgatar a Maria. E dessa forma, os dois saem da represa e a Maria começa a falar muito. Até que de repente, um som de tiro surge e o jogo acaba com a Maria parando de falar, deixando em aberto, será que o tiro foi só uma forma de finalizar o jogo ou o Claude realmente atirou na Maria? Isso a gente nunca vai saber, já que a própria Rockstar disse que o final da Maria é ambíguo. Ou seja, o jogo Mits, era também não fala nada, Rockstar. Você quer criar mistério, é? É doido, estraga prazer. Aí, adicionando. Ou o tiro foi pra fazer ela calar a boca, né, no susto, pra falar, ó, a próxima vez que se você não ficar quieta, mulher, a próxima eu não sei, viu? Ou foi nela mesmo. E acabou. Acabou, né? Acabou.
jogador que vai decidir se o Cloud atirou ou não atirou nela. E o que será jogador feito vai do decidir Cloud o após quê, o jogo? rapaz? Bom, depois de ter criado tantas inimizades em Liberty City, ter traído tanta gente, ser traído por muitas pessoas, com certeza o Cloud vai se mudar de Liberty City pra viver em paz com seu dinheiro, já que a essa altura ele tava muito rico e praticamente isso. todo mundo de Liberty City odiava ele. Enfim, se você tem alguma teoria sobre o fim do Donald Love, do Senhor Oriental, da Maria ou até mesmo do Cloud, deixe aí nos comentários que o melhor comentário eu vou estar fixando. E se você viu até agora é porque gostou, então não se esqueça de conferir a playlist de histórias aqui no canal, que tem todas as histórias que vocês estão vendo aí na tela. Então é isso, muito obrigado por ter assistido até agora, valeu, falou e vocês são incríveis. Fui. É isso, meu mano. É isso. Cara, só complementando, cara, tipo assim, dá pra ver que também o final do Cloud foi meio que quase um paralelo, assim, do Nico. Não, tipo assim, claro, não tô falando que, tipo assim, iguais, sabe? Mas ambos finalizou assim, meio que perdendo bastante coisa. Por exemplo, aqui o Cloud, ele não tinha mais ninguém. E ele tava numa cidade onde todo mundo, né? Aliás, todo mundo ali odiava ele. Mas o bom é que ele tava rico, né? Mas tava solo, tava sozinho. Possivelmente ele se mudou e foi aproveitar a grana dele, né? Ficou milionário. Ou seja, ele deu a volta por cima, mas ficou sozinho no final. O Nico é a mesma coisa, né? Perdeu a amada, né? Vacinar no evento canônico, né? Da história. Perdeu a mulher da vida dele. Mas o Roma, né? Se casou, virou pai. Só que ele continuou com os negócios de táxi. Ainda sendo milionário. Depois não teve mais continuação, né? Do que aconteceu depois com o Nico. Daí foi o que. Isso que eu falei agora de conclusão que teve depois do Nico. Foi o que foi confirmado depois ali no GTA V, né? Ali pelos easter eggs ali, as informações que a Rockstar deixou. Mas, rapaziada, mano, esse aí foi o nosso vídeo de hoje. E com esse vídeo a gente finaliza aí com chave de ouro aí a nossa série do Universo 3D Definitive Edition aí do GTA. E só tenho a agradecer, mano, a todos que acompanharam aí, né, os 3 jogos aí que a gente jogou, né, englobando toda essa série que a gente trouxe aqui no canal. E, mano, é isso, rapaziada. Tem que eu dizer, foi da hora demais essa série. Pô, bati a nostalgia jogando no GTA San Andreas. Pude ver um pouco do Vice City, outro jogo também que eu tinha jogado, e GTA 3 também, né, mano? Que deu entrada aí nesse universo 3D que a gente conhece e hoje tem nostalgia, mano. É isso, rapaziada. Agradeço a todos que acompanhou, viu o vídeo até o final e vejo vocês no próximo vídeo. Fui!